Olá, caros estudantes! Eu sou o professor Erin, professor de Física aqui do Colégio Almeida Garrett, o nosso COLAG. E hoje nós vamos falar sobre coisas muito interessantes dentro da física, como, por exemplo, os princípios da ótica geométrica. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre 3 diferenciais que o nosso colégio oferece. O primeiro diferencial é o material etapa, material apostilado, um material de altíssimo nível, com recorde de aprovação nas melhores universidades do país. O segundo diferencial nosso é um plano de aula semanal. Você já começa a sua semana sabendo que cada professor vai ensinar na sala de aula, qual é cada atividade que você vai ter, tanto no período da manhã como no período da tarde. Como assim no período da tarde? Esse é o nosso terceiro diferencial, aulas de estudos orientados pelo próprio professor. Isso mesmo, lá no nosso plano de aula semanal já vai estar contido todo o conteúdo das nossas aulas de estudos orientados pelo professor. Vamos então agora estudar os princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio, princípio da propagação retilínea da luz. Em um meio material homogêneo e transparente, a luz sempre se propaga em linha reta, ou seja, a luz não vai fazer curva. E isso é muito importante nós sabermos. Por quê? Porque nós teremos muitas, mas muitas aplicações mesmo. Quer ver? Vou te mostrar a nossa primeira aplicação. Câmara escura de orifício. Nós colocamos ali uma caixa. Por dentro dela nós pintamos ela toda da cor preta, fazemos um furo aqui, por trás colocamos um papel manteiga, um papel de seda e aqui nós colocamos um objeto, como no nosso caso é uma vela acesa. E agora você vai ver o que acontece aqui, ó. Lá no fundo da caixa você tem a imagem dessa vela. E por que que isso é tão importante? Bom, primeiro, porque com a câmara escura de orifício eu consigo explicar como funciona a formação das imagens lá na retina dentro dos nossos olhos. É dessa forma, com uma imagem o quê? De ponta cabeça, uma imagem invertida. A diferença é que aqui nós vamos colocar uma lente, o que não tem na nossa câmara escura de orifício. Uma outra aplicação da câmara escura de orifício a partir da propagação retilínea dos raios de luz é a máquina fotográfica. Então quer dizer que a câmara escura de orifício ela vai ser a avó da máquina fotográfica? Vai ser sim. Então olha só, agora eu vou te mostrar um esquema matemático da câmara escura de orifício. Temos aqui a nossa câmara escura com o seu devido orifício e agora aqui nós vamos colocar o nosso objeto. Vai sair um raio de luz aqui de cima, indo lá para o fundo da câmara escura, e um raio de luz aqui de baixo, indo lá para cima. Observa que os raios de luz estão se propagando de maneira reta, de maneira retilínea. Aqui nós vamos ter a formação da nossa imagem. Se você observar agora na nossa imagem, nós temos 2 triângulos, tá? Esses 2 triângulos eles estão deitados. E eles são semelhantes. Então nós vamos comparar a altura do objeto com a altura da imagem. E essas alturas, elas funcionam como se fossem o quê? As bases do triângulo, ou dos triângulos. E agora nós vamos medir a distância da imagem até o orifício e depois a distância do orifício até o objeto. Essa distância aqui vai receber o nome de pelinha e essa distância aqui vai receber o nome de P. E agora eu vou criar uma razão de proporção, que é a razão que a gente aprende na matemática, razão de proporcionalidade. E a partir dessa razão de proporcionalidade, eu consigo, a partir de 3 dados fornecidos, achar um 4º dado. Então ele pode me fornecer o tamanho do objeto, a distância da imagem até o orifício, a distância do objeto até o orifício e eu encontrar o tamanho da imagem. Então, por uma relação de proporcionalidade.
Mas somente isso? Não, não, não. Temos mais coisas aqui para te mostrar. Então vamos ver no próximo slide o que nós temos. Ó. Formação de sombra. A formação de sombra requer o quê? Uma fonte de luz pontiforme. Aqui eu tenho um objeto que vai funcionar como anteparo, ideal que ele seja um corpo opaco, e dessa forma eu consigo formar a sombra no segundo anteparo. Então você observa aqui pelos raios traçados que a formação da sombra, ela depende desse princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Mas você já viu, e com certeza vai lembrar, que além da sombra a gente tem uma região meio cinzenta, que não é nem iluminada e nem com ausência de luz, como é o caso da sombra. Isso daí chama penumbra, que é o que a gente vai ver agora, ó. Sombra e penumbra. Para ter sombra e penumbra acontecendo simultaneamente, nós precisamos agora não de uma fonte pontiforme, mas de uma fonte extensa de luz. E a partir do traçado dos raios de luz que vão ser sempre retilíneos, eu consigo ter uma região de sombra e também uma região de penumbra. A sombra é aquela região sem luz, ausência total de luz. A penumbra não. A penumbra, ela tem menos luz do que a fonte está dando, mas não tem 100% de ausência de luz. Então é uma região que a gente poderia, para facilitar o nosso entendimento, dizer que ela é semi-iluminada. Vamos ver mais duas aplicações diretas de sombra e penumbra e desse primeiro princípio? Vamos lá então, ó. Eclipses. Nós temos os eclipses do tipo solar, quando eu tenho aqui, ó, raios de luz saindo do Sol, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, e aí, no eclipse solar, você tem um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a Lua sempre entre o Sol e a Terra. Já já eu te conto qual que tem que ser a fase da Lua para ocorrer o eclipse solar. E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma região de sombra, e aqui, que é onde eu vou ter o eclipse total, e uma região de penumbra, onde eu vou ter o eclipse parcial. O professor Eri, qual é a fase da Lua para que ocorra eclipse solar? A fase da Lua é essa daqui, ó. Fase de Lua nova. Agora nós vamos ver o eclipse lunar, porque além de eclipse solar, também há o eclipse lunar. Então vamos ver agora o eclipse lunar. No eclipse lunar, a posição da Lua em relação à Terra vai ter que ser oposta. Lembra que ela estava aqui, ó, em Lua nova. E agora a gente vai traçar os raios de luz. Agora a parte de baixo. E aqui eu vou ter uma região de sombra e uma região de penumbra. Quando a Lua entrar na região de penumbra, eu vou ter o eclipse parcial. Quando ela entrar na região de sombra, eu vou ter o eclipse total. Quando ela sair da região de sombra e voltar para a região de penumbra, eu volto a ter um eclipse parcial. Como a Lua não está mais na fase nova, de Lua nova, e sim numa fase oposta, essa fase aqui é chamada de fase de Lua cheia. Tá? Então, para o eclipse solar, a Lua precisa estar na fase nova, para o eclipse lunar, precisa estar na Lua cheia. Vamos continuar, que ainda tem um pouquinho mais de exemplos para vocês, tá? As próprias fases da Lua são resultado desse princípio de propagação retilínea dos raios de luz, onde, conforme eu disse para vocês, Lua nova, quarto minguante, Lua cheia e quarto crescente. Nesse esquema, a Lua está se movendo nesse sentido, tá? Sentido contrário do esquema anterior. Então, no esquema anterior seria Lua nova, quarto crescente, Lua cheia, quarto minguante. Aqui nós colocamos a Lua para girar em outro sentido. Então, Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Vamos continuar, pessoal. Segundo princípio da ótica geométrica, o princípio da independência dos raios de luz.
Quando dois ou mais pincéis de luz ou feixes de luz encontram-se em uma determinada região, nenhuma de suas características sofre modificações. Ou seja, as direções, os sentidos de propagação e as cores permanecem inalteradas. Se você já foi em show, ou se você já foi numa discoteca, em algum lugar que teve os chamados jogos de luzes, dá uma olhada no que vai acontecer aqui, ó. Observa que a propagação, independente do que estiver acontecendo, deles se cruzarem, ó, elas sempre continuam independentes uma propagação da outra. Propagação retilínea e independente. Dá uma olhada aqui, ó. Então você observa que a luz está se propagando retilíneo, o primeiro princípio. E quando se cruzam, uma luz não interfere na outra. No ponto de cruzamento, você vai ter uma região mais iluminada, mas são regiões mais iluminadas por conta do cruzamento, porém, os raios continuam independentes. E para encerrar esse nosso encontro, vamos para o nosso terceiro princípio, pessoal. O princípio da reversibilidade dos raios de luz, que diz o seguinte: no meio transparente homogêneo, a trajetória descrita por um raio de luz não depende do sentido de propagação, ou seja, ele consegue ir e voltar. Sabe onde você usa isso? Dentro do carro. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você conversa com alguém, você está no banco de trás e você enxerga os olhos da pessoa. Eu vou te mostrar o que acontece, ó. A luz sai dos seus olhos, reflete no espelho e vai para o olho da pessoa, a pessoa consegue enxergar os seus olhos. Ou, olha só o que vai acontecer aqui embaixo. A luz sai dos olhos da pessoa, bate no espelho e vem aos seus olhos. Então, a luz está fazendo o mesmo caminho para vir e para ir. Por isso que chama reversibilidade dos raios de luz. Tudo bem, caro estudante? Só para te lembrar, ó, o último recadinho do nosso encontro. Não se esqueça de se inscrever no nosso Vestibulinho 2025. Nós, da família Colag, estamos te esperando. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima.